Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que todos tenham um ótimo dia hoje na presença de Deus. Amados, diletos irmãos, estou passando para deixar-vos mais um sermão da montanha. Hoje eu quero comentar o versículo 14 até o versículo de número 16 do livro de Mateus, do capítulo 5 de Mateus. Está escrito assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador. Assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante do homem, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. Muito bem, amados, diletos irmãos. Nós vimos que a mensagem anterior, Jesus nos comparando como sendo sal da terra, e agora ele nos compara como a luz do mundo. Então não há dúvida que no versículo 14 encontramos das mais espantosa e extraordinária declaração acerca do cristão, dentre as quais já foram mencionadas, incluindo as afirmações feitas pelo próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ao considerarmos o cenário onde se deu essa declaração, e lembramos para quem o nosso Senhor Jesus dirigiu essas palavras, então elas tornam-se realmente notáveis. É uma declaração repleta de significado, com profundas implicações no que se refere à compreensão da natureza da vida cristã. Por assim dizer, é uma das grandes características da verdade bíblica e que ela é capaz de comprimir o conteúdo inteiro de nossa posição cristã em uma única, mas expressiva declaração, como a do versículo 14. Ele diz: Vocês, disse o nosso Senhor, olhando para aqueles homens simples, inteiramente destituídos de importância, segundo o que o mundo pensava. Jesus disse para eles: Vocês são a luz do mundo. Essa é uma daquela afirmação que sempre deveria surtir sobre nós o efeito de nos fazer levantar a cabeça, levando-nos a perceber uma vez mais quão notável e glorioso é o sermão cristão. Por isso mesmo, como é natural essa declaração, torna-se como de toda declaração desse tipo uma excelente completa posição, experiência cristã. Toda a mensagem de Cristo, tudo aquilo que ele fala sobre os cristãos, sempre reverte-nos sobre essa forma. E sempre deveríamos ter um cuidado de verificar que elas exerçam sobre nós esse efeito exato. A palavra vocês,
que lemos nessa declaração aponta diretamente para cada um de nós, pessoas renegadas pela sociedade. O perigo constante é, que nós passamos, devemos observar essa declaração, como é que vamos agir, como é que vamos pensar em alguma outra pessoa, como os cristãos primitivos ou o povo evangélico em geral. Porém, se realmente nós considerarmos como sendo servo de Deus, ou seja, aqueles que são crente na palavra, crente significa crer, e é a nós que ele se refere. Entretanto, os cristãos jamais são luz em si e por si mesmo. Eles são luz no Senhor. É Cristo que é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdadeira origem é o próprio Senhor Jesus. Os cristãos são a luz do mundo no sentido secundário ou derivado. Jesus é a luz que ilumina. Ele é a fonte da luz. Os cristãos são luz refletida. Jesus é o sol e os cristãos são semelhantes à luz. Ou seja, o sol que reflete a luz. Então, é como se nós fôssemos a lua. O verdadeiro sol é Cristo. E nós refletimos a luz que Cristo reflete em nós. Então, Jesus é o sol. Os cristãos são semelhantes à luz que reflete a luz do sol. Sem Cristo, eles não podem brilhar. Assim também, sem o sol, a lua não tem luz. Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Sem Cristo, nós não somos nada. A lâmpada elétrica não pode emitir a luz por si mesma. Ela emite luz somente quando é conectada e ligada à corrente elétrica, de modo que esta corrente gerada na central elétrica lhe transmita energia. Assim também no tocante aos seguidores de Cristo. Quando permanecemos em Cristo, em contato com a luz original, para que sejamos luz para outras pessoas. Sem Cristo, nós perdemos o brilho, perdemos a capacidade de brilhar neste mundo. O nosso Senhor esclarece que essa luz é manifesta em nossas boas obras. Ele diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pois é por meio dessas boas obras que a nossa luz tem de brilhar. Parece que as boas obras é uma expressão generalizada que abrange tudo o que o cristão diz, tudo aquilo que faz. Por que ser um cristão? Toda e qualquer manifestação externa e visível de sua fé cristã. É considerado que a luz é um símbolo bíblico comum da verdade. Ou seja, a verdade é a luz. A luz do cristão deve certamente incluir o seu testemunho verbal. Assim, a profecia no Antigo Testamento de que o servo de Deus seria uma luz,
para os gentios. Cumpriu-se só no próprio Cristo, a luz do mundo, mas também nos cristãos que dão testemunho de Cristo. Quando nós damos testemunho da palavra de Cristo, então nós estamos cumprindo a nossa capacidade de sermos a luz. Quando evangelizamos outra pessoa, a evangelização deve ser considerada como uma das boas obras pelas quais a nossa luz brilha, brilha diante do nosso Pai, glorificando o nosso Pai. Assim como acontece com o sal, também a afirmação refere-se à luz. A luz foi seguida de uma condição. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se o sal pode perder a sua capacidade de salgar, a luz em nós pode transformar-se em trevas. Em conexão com o símbolo da luz, duas ideias são aqui combinadas. Os seguidores devem ser visível, radiante. Eles devem estar na luz e devem também emitir raios de luz. A primeira ideia sugere uma cidade situada sobre uma colina, ou seja, em um alto monte. Tal cidade, com seus muros, com suas fortalezas, não pode ficar oculta. Ela permanece claramente visível a todo mundo. A segunda, gerada pela figura da lâmpada posta no candelabro. Essa lâmpada fornece luz, ela brilha. Temos que permitir que a luz de Cristo dentro de nós brilhe para fora, a fim de que as pessoas vejam. Não devemos ser como uma cidade ou uma vila aninhada em um vale, cujas luzes ficam ocultas, mas sim como uma cidade edificada sobre um monte, que não se pode esconder, e cujas luzes são claramente visíveis a quilômetro de distância. Devemos ser como uma lâmpada acesa, a exemplo de João Batista, que ardia e iluminava. João 5, verso 36. Colocada no velador, numa posição de destaque na casa, a fim de iluminar a todos os que se encontram no local. E não ficamos debaixo de uma, ou seja, de uma gamela ou de um balde, onde não produz nem algum brilho. Isto é na qualidade de discípulo de Jesus. Não devemos nos esconder. Não devemos esconder a verdade que conhecemos ou a verdade do que somos. Não devemos fingir que somos diferentes, mas devemos desejar que o nosso cristianismo seja visível a todos. Refugiar-se no invisível é uma negação do próprio chamado. Uma comunidade de Jesus que procura esconder-se de ser seguidor de Cristo, que nega muitas vezes. Tem pessoas que você pergunta, você é cristão, você é servo de Cristo? Eles dizem, olha, eu sou simpatizante, eu estou indo na igreja, mas ainda não me converti. Sou simpatizante. Eu gosto da mensagem do pastor, mas não tomei minha decisão ainda de ser seguidor de Cristo. Então, essa pessoa ainda não foram resplandecido pela luz da verdade. Precisa conhecer a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não podemos viver uma vida escondida no nosso, uma vida que longe da bem-aventurança. Sem nós não podemos ficar com vergonha de sermos um cristão.
Nós temos que, na verdade, eu costumo dizer, eu sou seguidor do caminho. Eu sigo a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu estou nesse caminho. Eu sou seguidor da luz. Eu sigo a luz verdadeira. Porque sem a luz verdadeira eu não posso resplandecer. Então as pessoas nos verão e verão a nossas boas obras e assim glorificarão a Deus, pois reconhecerão inevitavelmente que é pela graça de Deus que somos assim, que a nossa luz e a luz dele esteja em nós, e que as nossas obras são as obras feitas, as obras de Jesus feitas em nós, por meio de nós. Desse modo, eles louvarão e glorificarão a luz, e não a lâmpada que transmite a luz. Eles glorificarão o nosso Pai, que está nos céus, e não aos filhos que ele gerou, que tem o traço da sua família. Até mesmo aquele que nos persegue, que nos injuria, não poderão deixar de glorificar a Deus por causa da própria justiça pela qual ele nos persegue. Então, amados, essa luz ele tem que resplandecer em nossa vida. Há palavras que nós vemos, que devemos aprender, que essa mensagem de Cristo, ela revela quão diferente do mundo os cristãos devem ser. Quão diferente. Jesus usa essas metáforas, as metáforas usadas por Jesus, referente ao sal e à luz, tem muito a nos ensinar sobre as nossas responsabilidades cristãs no mundo. Então nós temos que testemunhar, temos que usar a nossa fé. Não devemos nos envergonhar de nossa vocação, de sermos sal e também luz. Ou seremos culpados de separar o que Jesus uniu. O caráter do cristão, conforme descrito nas bem-aventuranças, é a influência do cristão conforme definido nas metáforas do sal e luz, estão relacionadas um ao outro. A nossa influência depende de nosso caráter. Jesus oferece aos seus seguidores o imenso privilégio de serem o sal e a luz do mundo. Então, que nós possamos viver pelas bem-aventuranças, e assim Deus será glorificado. Que a nossa vida seja um exemplo, que o nosso ministério seja um ministério edificado em Cristo. Jesus diz aos seus discípulos que se deixarem a luz brilhar, de modo que as suas obras sejam vistas, seu Pai nos céus será glorificado. E no final do ministério, no cenáculo, ele expressou a mesma verdade com a palavra semelhante. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, verso 8. Que Deus vos abençoe, amado. Campo Grande agora é 4h12. Após esta mensagem, estou saindo para o meu trabalho. A minha oração de hoje é que o Pai Celestial abençoe abundantemente a todos vocês, que a graça de Deus seja constante sobre a vida de vocês, que vocês vençam todos os obstáculos ligado na palavra de Deus. Graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira.